E aí, galera do Nutreinamente, boa tarde. Hoje é dia 16, dia assim friozinho, né? Mas a gente quer falar sobre o que é transformação pessoal, expectativas, desafios e triunfos na mudança de comportamento. E como a gente fica se sabotando, como a gente vai fazendo isso. Nesse dia de hoje, vamos tratar um pouquinho experiências pessoais, porque na verdade acho que isso é um programa de desabafo. Se você quer ver coisa pesada nesse sentido, eu já tô pistola, então esse episódio já vai chegar dando bastante reflexão para você que vem passando dificuldades. Então vem comigo que todos nós passamos por isso. E aí, Guilherme, boa tarde, como é que você tá? Boa tarde, meu querido. Tô bem pra caramba. Transformar é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo quer mudar de vida, quer fazer diferente do que tá fazendo hoje em dia. Só que na hora primeiro, começar é difícil. E aí, quando começa, o corpo acusa também, começa a vir todas as desculpas para não continuar, né? Não continuar, não manter. E aí tem muito essa relação com as expectativas que são geradas, todos esses desafios que a gente tem, né, no percurso, né, de uma transformação. Então, assim, nós passamos por isso, estamos passando por isso, né, em nessa tentativa de transformação que a gente tem frequente, né? Já não é a primeira vez, mas eu acho que esse momento, assim, ele é um momento diferente. Eu vejo que eu estou conseguindo manter algumas mudanças, acho que já são mudanças de mais de um tempo, assim, já tem mais de um ano que eu venho praticando, e tem algumas outras que são mais recentes, que eu estou tentando implementá-las, e aí eu vejo que também tem desafios grandes, mesmo logo no início, dependendo muito o como que você lidar com o tipo de mudança que você está tendo. Então, vamos conversar um pouquinho, vamos ver como ajudar a galera aí nesses passos de transformação. Eu acho que o principal, por exemplo, que provavelmente a gente já conversou sobre isso nos primeiros encontros, e é engraçado, por que a gente precisa de repetição? Vou tentar trazer um paralelo para as pessoas irem conectando depois, entender o que a gente passa. Que nem você falou, a gente decide sair do status quo. E às vezes uma mudança precisa de outra mudança, e aí você vai buscando conhecimento e você percebe que precisa de mais mudanças. Empilhamento, a mudança por si só já é algo complexo. Empilhamento de mudanças, porque eles precisam de um ecossistema para emergir, é algo muito difícil de lidar. Mas você não, você sente uma certa, o ser humano sente uma certa angústia porque é aquele negócio, você Matrix, você vê a realidade, você não quer mais voltar para trás. E você precisa aprender os skills para aquilo. Então você, pô, eu sei que eu preciso acordar cedo. Por que é tão difícil acordar cedo? E aí você percebe que, nossa, você começa a inventar desculpinhas. Um exemplo claro, a gente estava discutindo ontem, para quem não sabe, a gente estava discutindo ali no WhatsApp. Pô, não, porque eu tô achando legal as mudanças, pararei, não, amanhã eu vou fazer acontecer e pararei, parará. E a gente se despediu, fui lavar a louça para deixar tudo organizado para hoje. Preparei as marmitas, preparei os shakes, ó, vou acordar, vou escrever o livro, vou fazer atividade física e vamos, bora pau na máquina. Aqui em Ribeirão agora é uma época de frio, é coisa rápida, dura acho que só amanhã, porque agora já você sai no sol, tá pelando, e você se vê que você cometeu um erro crasso ou você se auto-sabotou. Essa maluquice que eu tô tentando nesse momento frisar desde a manhã toda, porque eu deixei o celular do lado da cama. E isso é fatal para quem sabe. Se você tem dificuldade para acordar, ainda mais quando você está querendo implementar uma nova rotina, se você vai acordar 5 horas da manhã num dia frio e você não está acostumado nem a enfrentar frio, porque Ribeirão é sempre calor, e é nesse horário seu normal acordar umas 7, 8, cara, o maior erro é ter deixado o celular do lado e não longe como que é o de padrão. Porque você vai ter que levantar, você vai ficar pistola, mas aí dá tempo da sua alma respeitar o seu corpo e o seu corpo não vai vencer, você simplesmente cata e sai.
Então eu fiquei nessa pensando, nossa, eu consegui fazer tudo certinho, me programei, mentalizei tudo. Eu nem vi o despertador tocar, pra vocês terem noção. Na hora que eu fui ver, como eu não tinha um compromisso com o cliente, eu provavelmente bati ali o coisa, naquele sonâmbulo, voltei a dormir. Na hora que eu fui ver, eu fui acordar no meu horário normal, 7 e pouquinho, eu olhei e falei, puta merda, já não venci na vida. Aquela expectativa que eu criei. E aí você começa a se martirizar, nossa, que merda. Aí você fala assim, eu olhei assim, não tem nada marcado. Falei, que se foda, vou dormir mais um pouco. Larguei o celular lá, tirei mais uma soneca de 1 hora. Tipo, acho que autopunição. E é isso que eu tava percebendo. Você não fez o que queria, você começa a se autopunir e você não traz a dedicação que você traz. Por exemplo, que eu falei, se eu tivesse um cliente, eu estaria lá. Se fosse 3 da manhã, comigo, o tratamento que eu fiz comigo mesmo foi É totalmente mais mais exacerbado. negligente, né? Eu não falo com o Guilherme, por exemplo, nossa, Guilherme, olha isso, que preguiça que você tá reclamando que tu tem que fazer um monte de coisa para ali, para lá, você é um à toa, nossa, presta atenção, acorda pra vida. Eu não falo assim com ninguém. Por que que eu tô falando isso comigo? Eu fiquei falando, nossa, você é um preguiçoso, nossa, você não consegue cumprir compromisso. Eu comecei a me martirizar, eu falei, pera. Isso vai funcionar? E aí você começa a entrar nesse parafuso. Já sentiu alguma coisa assim? Sim. É, eu consegui, né? Acordei já tanto segunda-feira, terça-feira hoje eu já consegui manter meus mais de 6 quilômetros. Eu fiz 6 ponto alguma coisa hoje. Ontem eu tinha feito Caramba, quase 8, nossa. das 5 até umas 6 e pouquinho, né? Que, que é o horário que eu estou fazendo, conseguindo correr um pouco ainda também, trabalhando o cardio ali. Parece que eu estou conseguindo o tempo de recuperação tá mais rápido, então, tipo assim, corre, fica. Mas assim, depois rapidinho já volta, então eu consigo fazer de novo, então eu tô conseguindo fazer esse ritmo. Mas aí estava falando tipo, do corpo, da forma de como eu me trato, né? Eu tenho, assim, eu me cobro muito, né? Eu me cobro demais sobre tudo que eu faço, né? Então eu acho que sempre eu tô negligenciando, eu poderia estar fazendo melhor e realmente eu me tratar mal não gera resultados, porque ninguém me tratando mal gera resultados, entendeu? Eu já vi isso, que assim, quando alguém me trata mal, é difícil ter bons resultados, sabe? Então, é uma das coisas que eu tô tendo um pouco de cuidado mesmo, de tratar mal. Mas, por outro lado, também é uma das coisas que eu comentei com você, que é a vozinha que fica conversando, que fica invariavelmente analisando a minha vida, né? Que é, que é a nossa mente mesmo, né? De alguma forma. É o nosso próprio cérebro dando sugestões. Eu acredito ser, assim, pelo que eu já estudei, né, de cérebro, não sou especialista nisso, estou longe disso, mas é muita função do córtex pré-frontal que ele tem esse cuidado de fazer você a partir dele que tem esses racionamentos, essa racionalização sobre os atos que você está tomando até como um advogado para tentar te absolver, mas ao mesmo tempo ele também vai ficar te julgando ali pelos seus atos errados. Os dois papéis dentro de si, né? Isso. E aí, assim, no acordar cedo, essa conversa que eu tenho, essa conversinha que eu falo, ela acontece muito. Tipo, de manhã, acordei. Para mim não é um problema acordar. Então, assim, acordar, né? Tipo, assim, abrir os olhos, tal, ver que é o horário. Que nem eu coloquei 4h45, né? Aí tocou 4h45, pus uns. E eu tenho um soneca para se caso eu cancelar ele, eu tenho mais um às 4h55. Aham. Então, para assim, do mesmo jeito que eu posso falhar. Tipo,
eu dou a chance também de uma possível falha, né? Às vezes eu estou um pouco mais cansado e passo direto. Só que aí quando eu acordei ali, como não tô tendo dificuldade, eu acordei e aí assim, tá friozinho aqui também, né? E aí começa o corpo, ó, mas você ficou gripado semana passada, ficou com febre, você vai no frio aí agora, né? Tipo, tá 15 graus, 13 graus, você vai sair num tempo desse, 5 horas da manhã, e aí você vai querer ficar mal de novo? Aí o cérebro começa, nhe, 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 e aí eu falo assim, não, vambora, que eu vou fazer. E aí é onde que eu tô fazendo essa... Eu tô tentando aquietar ele, tipo, de algumas formas. Primeiro, usando a palavra chega, falando assim, ó, chega, chega de falar, porque eu não vou ficar aqui com essa ladainha tua de que vai ficar gripado. Não. Cara, vamos fazer, chega, larga a mão disso e vamos fazer o que tem que ser feito. E aí eu venho conseguindo isso. E outro é tipo pegar o pensamento, ele vai começa aquela tipo assim, eu pego com a mão e meio que amasso o pensamento assim na mão e falo, chega. Tipo assim, um chega também, mas mais físico. Tipo, Uhum. para de pensar isso e dá sequência no que tem que ser feito. E aí eu sinto que vem diminuindo bastante essa vozinha na minha cabeça. Tipo, eu sinto que com o tempo, né, com esse treinamento que eu estou fazendo, ele vem diminuindo bastante. Isso tanto para fazer, quanto também na hora da justificativa de fazer coisas que eu quero. Tipo, exemplo, bebida alcoólica no final de semana. Eu, às vezes, sinto essa vontade. E aí eu tava comprando, para não beber a bebida alcoólica, eu tava comprando sem álcool. Só Uhum. que, mesmo assim, eu acho que é uma desculpinha, entendeu? Para continuar. Compra sem álcool, compra sem álcool, um dia vai lá e compra uma com álcool, entendeu? E finge que continua tudo igual. E aí eu consegui também, desse jeito, passar mais um final de semana tranquilo, sabe? Sem ser um peso para mim isso. Só que eu sei que meu cérebro, meu corpo vai ficar pedindo, entendeu? E pode até adoecer numa situação dessa, que da semana passada eu achei muito estranho a gripe que eu peguei. Lógico que, né, pode ter sido um vírus, pode ter sido uma baixa resistência e tal, mas ainda assim eu fico pensando se não é um reflexo do corpo para querer me brecar, entendeu? Uhum. Então, assim, tentando trazer algo mais completo, assim, tipo, a transformação, ela a gente vai ter muitas resistências. E a principal resistência que a gente tem é do nosso próprio corpo, do nosso próprio pensamento. Então, o nosso corpo ele vai reagir, ele reage com preguiça, ele reage com até a necessidade dele argumentar racionalmente para aquilo que a gente não que é difícil para ele, né? Porque a gente tem toda aquela situação que o cérebro quer economizar energia, ele quer fazer tudo o mais confortável possível, e quando a gente tira ele do conforto, a gente vê rapidamente justificativas. Como que a gente veio falar, é um computador incrível, né? Porque ele consegue fazer o juiz, o advogado, o réu, as testemunhas, ele consegue montar toda a visualização. Quem tem facilidade de criatividade consegue visualizar. Você consegue fazer um tribunal de si mesmo assim perfeito. Ah, você falhou nisso por causa disso. Ah, claro, quem começa a fazer esse estudo de autodesenvolvimento para tentar entender as emoções, na hora que você para respirar, na hora que você começa a ter uma leve instrução sobre isso, por isso que eu falei, você começa a se ficar inquieto,
porque você vai percebendo todas as nuances de várias formas de que você pode se ver, as outras pessoas te veem, como você gostaria de ser, como você sabe que você poderia ser. Então, se você consegue se colocar em vários papéis, e a depender do seu humor, você conseguir tomar um discernimento. Esse cara tá certo, não, quem tá certo agora é o advogado, quem tá certo é a turma de defesa, quem tá certo é o juiz, não, eu assumo a minha culpa, mas como assim você falou, que você não fez esse ato de procrastinar, de se autossabotar, de ser inseguro, de ter medo, né? E você se vê numa condição em que você cria uma expectativa que teoricamente é, quando a gente vem traçando esse projeto, não, eu quero mudar de vida. Você vai tendo expectativas muito altas, mas você traça assim, você entende que tem que fazer metas pequenas. E você fala assim, não, eu não vou querer mudar o mundo agora, eu vou querer só acordar cedo. E aí você fica irado quando percebe que nem o acordar cedo é fácil. E aí você precisa começar a tentar entender por que que eu não consigo dominar o meu próprio corpo, a minha própria mentalidade, mesmo tendo um objetivo, tendo uma identidade. Na parte que a gente vem passando sobre os ensinamentos de vários coaches, Joel J, Pedro Calabres, Pablo Marçal, livros de O Poder do Hábito, David Allen, e tem todo um arcabouço assim de vida. E a vida adulta também vai trazendo isso, familiares e tudo. A gente sabe as coisas certas a serem feitas, a gente consegue emular isso no mundo da internet. Quais são as melhores práticas? Só que performar isso ele não é de uma forma muito linear. Tipo, ontem eu não consegui estar no encontro porque surgiu uma urgência de trabalho. Hoje a Gabi não pôde estar com a gente por questões pessoais. Então, a gente é testado várias vezes de entender que quando você é dono de si mesmo, você não é um funcionário de uma empresa, você tem o ônus e o bônus de ser liberto para poder fazer o que quiser com a sua vida e com as suas horas. A sua vida ela tem uma finitude, por volta ali, sei lá, uns 80 anos, mais ou menos, né? Alguns mais, alguns menos. E você é responsável sobre si a partir dos 18, 20 mais ou menos. E talvez lá para os 60, 70, talvez você comece a inverter e ter a necessidade de ter um apoio de terceiros. Então você tem um range ali de uns 40, 50, às vezes 60 anos de pura autonomia. O que você vai fazer nesse momento de vida adulta? O que você vai querer deixar de para si e para os outros? É infinito as possibilidades e vai depender muito do contexto que você nasceu, o lugar, as experiências, o quão você decidiu se modificar. Então você vai criando várias expectativas, vários desafios e vários triunfos disso. E você não consegue, de certa forma, entender, enquanto não vive isso, os desafios disso, os problemas que são acarretados por isso. Então, se vê numa situação em que uma hora você tá bem e a outra hora não tá, e ficar bem com isso é uma angústia bastante interessante de se observar, porque aí você vai tentando criar métodos e medidas para se respeitar e entender que o processo ele não é igual, às vezes até um atleta olímpico que tem uma rotina travadíssima, ele vai ter intercorrências, né? O Michael Phelps deve ter passado por dificuldades, provavelmente, né? Você ter, falar que você tem o teu mindset ali bem fechado, fixo, e que você vai conseguir cumprir com todo o teu planejamento, principalmente porque assim, começa por aí, eu acho. É, o- Até eu estou passando por esse momento que é do planejamento, que é uma das coisas. Eu sou muito de fazer as coisas, porém esse meu lado do planejar eu peco um pouco. Então eu tenho trabalhado um pouco nesse planejamento, porque também é uma coisa que é importante, quer dizer, é muito importante você, primeiro, saber tudo o que você está fazendo, mapear o que você está fazendo, porque se você não sabe o que você está fazendo, você não está se conhecendo. Então, tipo, e pode ser que teu cérebro fique naquele pensamento cíclico de que, nossa, cara, eu faço muita coisa, eu faço muita coisa. Mas você faz mesmo? O que você está fazendo de verdade? Tipo, quais são as ações que você tem para fazer hoje? O que você precisa fazer amanhã? Coisa que você precisa fazer daqui a um mês? Coisa que você precisa fazer para a sua vida? Tipo, quais são as tarefas ali, né?
Então, eu fiz esse descarregamento mental de mapeamento de tudo sim, tudo que eu tenho que fazer. E eu acho que ajudou bastante já nesse primeiro momento. Agora eu estou partindo para o segundo momento, que é, cara, aonde eu quero chegar? Então, eu preciso de um planejamento para isso, onde que eu quero chegar. Assim, onde que eu quero chegar com métricas palpáveis, entendeu? Exemplo, eu quero estar ganhando daqui 10 anos. Quanto que eu quero estar ganhando em relação a hoje? Tipo, posso pôr um valor em dólar, se eu talvez me ajude numa desvalorização da moeda, ou tá no patamar de alguém X, como se tivesse alguém, você colocar um salário de hoje, quanto que seria no salário de hoje, né, para tentar depois ver quanto que seria isso. Ah, é um salário mesmo? Eu quero um prolabore, ou eu quero uma participação de lucro? Não, eu quero um recebimento de dividendo, enfim, tem que estar bem claro o que você quer, porque, cara, se você, porque assim, começa-se por esse mapeamento do que você está fazendo, para onde você quer ir, para a gente começar a ter um pouquinho de visão e ver como a gente deve se encaixar no nosso dia a dia para incluir tarefas para a gente poder alcançar esse objetivo. Você falou do Phelps, por exemplo, o Phelps, qual que era o intuito do cara? Era ganhar, sei lá, 9 medalhas de ouro olímpico. Eu preciso o quê? Ah, primeiro, eu nado todas as modalidades, porque ele teve que nadar para conseguir 9 ali, ele não foi só com nado livre, né? Ele teve que ir para alguns outros nados. Ele era bom, aí qual que é o treinamento que ele tem que fazer de base para isso? Quanto tempo ele tem que treinar em cada modalidade? Vou privilegiar qual tipo de distância? As mais curtas, os mais longos. Então, assim, ele teve que ter toda uma estratégia para ir buscar um técnico, um coach ali, para poder mapear quais eram as ações a serem tomadas. E aí eu acho que a transformação ela só vai acontecer a partir do momento que você tiver muito bem isso mapeado, tiver isso muito bem consolidado dentro da sua cabeça, que é aquilo que você quer fazer de verdade. E aí você tendo tudo isso mapeadinho, aí o não fazer fica claro que você está sabotando com o teu futuro, entendeu? Porque um dia que o Phelps fica sem treinar, eu imagino que o tempo dele, ele não vai alcançar o tempo que ele está buscando, entendeu? Vai prejudicar muito. Quantos dias ele prejudica com um dia sem treino, entendeu? Nossa, às vezes pode ser a diferença entre o primeiro e o segundo lugar que ele conquistava ou não, né? Sim. Um E dia de aí, treino. e aí começa nisso, assim, a constância naquilo que você vai entregar, tipo, quais são os impactos de você vê isso na nutrição, né? Você faz esses cálculos ali, tipo, hoje eu comi uma feijoada no almoço, tava friozinho, tava congeladinho aqui e tal. Qual é o impacto dessa feijoada na minha dieta? Tipo assim, quantos dias que eu vou ter que eu vou adiar eu chegar no meu peso que eu quero por conta dessa feijoada? Ah, não, mas eu fiz meus 6, 7 quilômetros de manhã e tal. Mas aí, tipo assim, eu acabei um matando pelo outro, sabe? Não, acabei não dando passo nenhum ao meu objetivo, sabe? Então, tem que ter bem claro o que você está fazendo, as atitudes que você está tomando, porque cada situação ela vai te tirar do caminho, ela pode te tirar do caminho que você quer alcançar. E, por outro lado, também, se você não tem um caminho bem claro, às vezes você começa a fazer outras coisas, você começa a tomar outras atitudes, porque não tem caminho certo para você seguir, então qualquer estrada vale a pena.
Engraçado, esse paralelo da nutrição eu deveria trazer ele com mais enfoque, até para que é uma forma de mais fácil discernir, porque, tá vendo, experiências, né? Eu sei que o cliente ele não vai fazer tudo 100% todos os dias, né? Ele tem aquilo ali que, o final de semana eu mereço, eu tô na festa de uns amigos eu mereço, eu tô no encontro de família eu mereço, As e vozinhas aí mereço é absurdo, né? Isso é racional, né? Isso aí é bem racional. E aí você fica naquela, você tem que montar o seu cardápio, porque existem várias é, definições de equações, existem, sei lá, umas 10 equações só para achar o modelo 100%. Então você imagina, existe o 100%, existem 10 formas de fazer isso e existem variações entre elas. E aí você tem que levar em consideração se a pessoa realmente treina aquilo que ela diz que treina, se realmente ela está se estressando daquele jeito que ela diz que se estressa, porque o estresse influencia, o sono influencia, por isso que a gente está discutindo muito bases, né? Se você bebe água o suficiente, se você consegue ir no banheiro todos os dias, se você está comendo a qualidade e a quantidade ideal dos alimentos que foi proposto no seu cardápio, aí você tem que viver uma vida sem problemas em volta, e isso é impossível. Então, tudo isso é levado em consideração numa equação que não existe. Eu tenho que montar dentro da minha cabeça. Então, eu sei que as pessoas vão dar desculpa, vão ter problemas, se às vezes não é culpa delas. E para ela ter resultado, eu preciso ter uma margem ali bem grande para trabalhar. Então, o que ela poderia conquistar em um ano, às vezes vai levar dois. O que ela poderia conquistar em 6 meses, vai levar um ano. E às vezes uma mudança rápida é geralmente muito pontual. Alguém que quer mudar uma mudança efetiva, que alguém vai olhar para você e falar, nossa, você mudou em 3 meses, às vezes é só por uma roupa de casamento. E assim que você for na festa, tudo aquilo vai embora. Então, uma mudança realmente de base, seja na alimentação, seja na atividade física, seja na área financeira, seja de como lidar com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, né? Tudo isso demanda um estudo. E aí eu falei, eu acho que o que tá faltando para mim é esse tracking de colocar escrito, porque tipo, na minha cabeça eu sei que eu tenho que fazer, se eu fizer tarefa X, Y, Z todos os dias vai, mas eu acho que tá faltando voltar à base de escrever num papel. Olha, eu quero isso, 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 e principalmente, às vezes tem escrito, mas eu esqueço de olhar. Se eu tenho que começar a olhar todos os dias, não, esse aqui é meu 100% nisso, meu 100% nisso, isso aqui. Não é só 1%. Às vezes a gente tem essa mania de falar, 1% do dia vai chegar ao longe. Se vai. Mas se você dedicar 100% naquela tarefa que você acha que é 1%, você vai fazendo de forma exponencial. Um pouquinho que você treina agora vai fazer diferença dali um mês e dali um ano. O que você comeu certo ou errado vai fazer diferença. E até, como eu falei, no meu método de trabalho, eu sei que a pessoa vai errar, então tá tudo bem. Ela só vai demorar mais para chegar, mas o importante é que ela consiga entender que quando ela vai fugir da dieta, ela tem escolhas a fazer, e ou pelo menos, mesmo que ela vai comer errado, ela tem uma quantidade X, e ou ela vai ter que compensar aquilo no outro dia, que nem você falou. Às vezes eu vou ter que correr 1 quilômetro a mais, vou ter que ficar mais um dia, tipo, por exemplo, são 4, 5 refeições no dia, comer mais em uma, vou comer menos nas outras. Não é o modelo ideal, mas é um modelo que se equilibra. Pelo menos Então, você consegue equilibrar um pouco. Só que assim, na alimentação, o, a gente está olhando para o resultado, normalmente, né? Normalmente tem um foco no resultado. uhum, E que também tem que ter um pouco de cuidado de só você setar sua vida inteira por resultados, entendeu? Que a gente já discutiu isso, de que também a gente tem que colocar elementos dentro dessa sopa aí, dessa sopa da vida aí, tipo, que sejam agradáveis, que te tragam tesão em fazer, porque senão a vida fica só baseada no resultado, o resultado chega e aí, que é legal fazer isso? Não tá legal. Então, tipo, caminhar às 5 horas da manhã, para mim tá sendo agradável, sabe? É uma coisa, para mim, é, eu tô, não está sendo um martírio, sabe? Acordei, cara, falei, nossa, é um horário bom, tipo, já não me atravanca nada no meu dia, tipo, não fica aquele clima, não tem desculpa para eu negar esse horário, porque, tipo, tá todo mundo dormindo, não tem motivo de eu não fazer. É diferente de outros horários, mas tem que ter um pouquinho desse cuidado de ficar só grudado no resultado. Tem que ser satisfatório também, sabe?
E outra, que tem coisas que são claras os resultados, principalmente físico, é muito continha de padeiro, né, cara? Não tem muito como ser. Lógico, é muito importante passar por um nutricionista, entender, tipo, para fazer as contas certas, ir pelos caminhos que não ficar tirando coisa da cabeça ou da internet para você fazer o melhor modelo. Mas, cara, feito o modelo ali, é continha básica. Você comer menos caloria do que você gasta, você vai emagrecer. Quer dizer, se você comer menos caloria do que você gasta, você vai emagrecer, com certeza. Você, tipo, é uma conta quase que é o resultado certo, né? Tipo, não é um resultado diferente, por exemplo, da área financeira, que apesar dela ser lógica também nos cálculos, se você economizar aqui, economizar ali, você vai deixar de gastar X também, mas para ganhar é um pouquinho mais complicado, porque às vezes o esforço que você tem ali, ele não resulta em ganho financeiro real na outra ponta, entendeu? São talvez trabalhos que você vai ter resultado mais a longo prazo. E, por exemplo, em relacionamento também, não quer dizer que, tipo, o que você fez aqui, você vai receber ali na frente, é até pior, né? É até diferente, né? Então, você também tem que ter um pouquinho de cuidado com a área que a gente tá conversando também e não ficar só grudado no resultado, porque tem coisas que o resultado ele não vai ser claro e objetivo e lindo para você. É igual a gente falou aqui de fazer o podcast o ano todo, todos os dias. Esse resultado, ele não tem como ser. A gente pode medir em quantidade de horas, em coisas que são mais certezas, né? Tipo a evolução na comunicação, isso é óbvio que vai acontecer, sabe? Tem coisas que, tipo. Mas ainda assim não dá para você lá medir o quanto que você melhorou da sua comunicação. Ah, eu melhorei 25%, né, em um mês. Tipo, é difícil a gente avaliar isso em números fechados. Mas, por exemplo, você pode colocar métricas mais diferentes, né? Por exemplo, cara, fizemos esses podcasts, hoje eu consigo conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto a qualquer momento. Tipo, nunca mais me gerou emoções ruins para isso. Talvez seja algo que eu queira para minha vida, entendeu? E ponto. Tá bom, consegui alcançar com essa alteração aí mental. Tipo, só que o que eu quis dizer é, primeiro, existem diversas maneiras da gente olhar para aquilo que a gente faz e não ficar só focado nos resultados e ainda pensar que os resultados podem ser diferentes e ainda assim não ficar só grudado no resultado, porque senão a transformação ela perde o sentido, sabe? Tipo, se ela só valer pelo resultado, porque quando a gente atinge o primeiro resultado, a gente vê que não é tudo aquilo também que a gente queria, sabe? E aí fica aquela frustração também. É interessante que você falou aí, eu fiquei pensando, será que a minha insatisfação e a minha falta de ter conseguido realizar o que eu planejei e não consegui, falou, tipo, existia a vontade, mas eu me foquei tanto no resultado que eu imaginei lá na frente, que eu não aceitei ainda gostar do processo, né? Às vezes o processo, nossa, acordar cedo ainda seja um bloqueio mental que eu precisaria pensar, não, por mais complicado, difícil e incômodo que seja, o benefício de fazer isso todos os dias é muito maior que o desconforto que ele é gerado. É ressignificar o processo e não o resultado, talvez seja um mote que eu não esteja analisando de forma correta nesse momento. E aí cria essa autopunição de que, nossa, se eu não consigo fazer isso, que me dirá itens maiores, frequências maiores, conviver com gente que performa pra caramba todo dia, toda hora, né? Porque eu Sim, foquei no resultado sem focar no entender que eu transformar o processo em algo como na palavra do Pablo, por exemplo, um desfrute. Nossa, imagina que gostoso, que nem você falou, não tive isso para esse ponto.
O fato de eu acordar cedo e poder escrever o livro não me atrapalha, porque vira e mexe. Às vezes você tá aqui vendo o seu celular apitando, mensagem, mensagem, mensagem. Você acaba desconectando do foco. Se você realiza uma atividade 100% do dia, tá todo mundo dormindo, é você consigo mesmo e encontre o prazer nisso. Sim, Talvez a aí talvez repetição vai conectar, trazer. conectar com algo que você queira fazer. Porque também, tipo, cara, para mim é difícil acordar cedo. E eu odeio fazer academia. Aí eu tenho que Junção de acordar coisas às 5 da complexas. manhã para fazer academia, vai ser uma guerra todo dia, cara. Porque assim, são duas coisas que, se vamos supor, né? Tô dando exemplo. Não é uma dor tão grande acordar às 5 horas da manhã para mim. E até, vamos dizer, eu não sei o quanto que eu odeio assim de academia mais, mas vamos supor que eu pegasse duas coisas que eu odeio fazer mesmo, sabe? Tipo, cara, não gosto de fazer. Ah, não vou fazer por conta do resultado. Talvez até vou lá consigo fazer por um tempo. Vamos pensar assim: ah, vou lá, vamos colocar esses dois pontos: fazer academia e acordar às 5 horas da manhã. Então, acordar às 5 horas da manhã para ir fazer academia, eu odeio os dois. Chego lá, estou fazendo isso para alcançar um peso X, sei lá, emagreci 10 quilos. Cara, quando chegar com 9,5 kg, meu cérebro dá uma. Chegar com 8 quilos, meu cérebro já vai dar uma desculpa, falando que já tá bom, que tá legal, legal, não, você já conseguiu, já, não precisa de mais, não precisa mais nada, não, filho, tá bom. Uhum. Todo mundo vai vir, me dar um tapinha nas costas e daqui a pouco eu vou voltar ao peso anterior de novo. Então, porque assim, porque foi sacrificante, foi péssimo, não é o que eu quero ficar fazendo pro resto da minha vida e chega, assim, sabe? Você vai parar o quanto antes. Então, você tem que tentar atrelar coisas boas e fazer, assim, é o que a gente já conversou esses tempos também, de tipo, cara, vou fazer uma dieta. Cara, preciso pegar o alimento que eu mais odeio para comer, sabe? Cara, não tem um alimento que eu gosto, que é prazeroso eu comer e usar ele como um alimento que substitua tal alimento que eu preciso substituir, sabe? Então tem que, cara, o que que eu posso fazer para melhorar isso no meu processo e que eu tenho tesão em fazer? Tipo, tentar colocar mais coisas que eu gosto de fazer no meio da sopa, porque senão a sopa vai ficar ruim de tomar. Sabe que eu estava viajando na maionese aqui, pensando o seguinte: já pensou que sensacional, e talvez já exista, por isso que eu trago para fora, né? A inteligência artificial, do modo que ela está sendo construída, do jeito que ela está sendo alimentada, do jeito que ela está sendo utilizada, talvez num futuro, se ela começar a condensar de uma forma inteligente as métricas e os resultados de todos esses coaches de gente de produtividade, livros, palestras, ensinamentos sobre desempenho pessoal. Se você utilizar ela e trazer, porque eu acho que o que falta nela é sentimento. Ela falar, ó, nesse momento eu estou sentindo isso e baseado no que eu preciso fazer, ele faz um cruzamento, falou, ó, já que você está assim, você quer fazer isso, as melhores práticas são essas. No outro dia, falou, ó, agora eu já estou mais, eu tô, por exemplo, estou descansado e eu quero fazer isso. Aí ele vai autorregulando, baseado no meu humor, a melhor prática para aquele momento. Que nem você falou, a gente talvez faça isso num feeling. Pô, hoje eu estou desanimado, eu vou fazer 5 quilômetros ou 1 quilômetro só para dizer que eu consegui. No dia que eu acordei pilhadão, eu vou fazer 10. Se ela te, talvez, as pessoas que estão tentando começar algum modelo com um hábito ou vários hábitos, para não criar expectativas e desafios totalmente fora do contexto, se você tivesse um medidor de potência, a média é igual, porque na nutrição, eu sei que a pessoa vai comer às vezes 500, 700, 300, ela vai fazendo isso, mas no final da semana e do mês, ela precisa, que nem você falou, menos do que gastou e vice-versa, né, se você quer ganhar. Se existisse um software, uma inteligência artificial que você desse, listasse as suas atividades e dissesse o seu humor naquele momento, ou até futuramente vai ter os chips implantados, ele vê seus níveis de cortisol, adrenalina, noradrenalina, e fala, ó, hoje você só vai escrever uma linha do seu livro, hoje não, você vai fazer uma folha. Hoje você vai realmente vai escrever.
vai fazer um vídeo de 20 minutos. Não, você vai fazer um vídeo de 3 minutos. Hoje, ou é um short. Hoje eu estou legal e vamos fazer acontecer. Pum. Talvez isso vai ser algo bem disruptivo e bem legal, interessante de seguir, não é? Eu, assim, eu olho muito para essas. O que eu acredito? Inteligência artificial é dados. Hum. Basicamente, você quer o chat GPT, ele é um LLM, né? Que seria o Large Models, né? Tipo assim, são grandes modelos que são processados, e esses grandes modelos processados, eles geram inteligência através dos dados. Ponto. Então, se a gente precisa de muitos dados para poder processar, quanto mais a gente conseguir coletar, então eu vejo que assim, né? Tipo, esses wearables, ou até mesmo quando começar a colocar chips, ou até mesmo células que transitam no seu corpo e que consigam comunicar como que está a absorção de certos tipos de aminoácidos, alguns tipos de nutrientes do seu corpo, qual que é o nível de nutriente que está teu corpo, tal. Cara, isso aí vai ser um absurdo, porque você imagina, tem lá meu dashboard do meu corpo, com toda a sinalização ali. Cara, tá faltando água, toma água. Tipo, tá faltando você ingerir magnésio, vai te dar cãibra, não sei o quê. Ah, você precisa tomar tal tipo de coisa. Tudo que você precisa ficar indo ajustando. Cara, primeiro, a tua saúde vai ficar muito melhor. O, assim, teu corpo vai estar num nível muito parecido de uma máquina, né? Porque, tipo, você vai estar com um nível de felicidade maior, você vai estar com uma predisposição para fazer as coisas, com motivação, com tudo, assim, né? Bem dizer, no máximo ali. E aí, eu acredito que, assim, a gente pode medir até qual foi o resultado. A gente executou uma operação ali, e qual foi o resultado a partir desse corpo que eu tô? Ó, com esse corpo que você tá, a medição foi de que, ó, talvez o resultado não foi tão bom, você já teve resultados melhores com esse nível de corpo nesse ponto aqui. Vamos tentar ajustar um pouquinho? Ah, diminui essa alimentação, aumenta esse exercício físico, tal, e aí você consegue chegar num nível melhor. Eu acredito muito nisso, de que a gente vai caminhar para uma coisa nesse modelo, mas vão ser abstrações. A gente não vai ter todo esse dashboard por trás. Até pode ser que o nutricionista, o médico, vai ter acesso a isso para fazer os ajustes ali, mas é muito provável que a gente tenha só alguns sinalizadores, tipo notificações. A gente recebe só notificações, tipo real time, para tomar cuidado com tal coisa, para tomar água, avisos de falta de água no sangue, sabe? Alguma coisa assim. Então, eu vejo muito por esse lado, e que, assim, vai ajudar o corpo estar mais predisposto para conseguir alcançar os objetivos. Só que aí vamos falar de transformação pessoal. Cara, um corpo no seu extremo, assim, no seu auge, não quer dizer que Hum. ele vá produzir coisas boas, entendeu? Não é, não é garantia, entendeu? Disso. Talvez aí começa a cair para alguns pontos. A gente vem para o lado da base de que garantindo que você não vai ter talvez você não vá ter bons resultados se teu corpo estiver mal, porque vai ser tudo para te sabotar, tá tudo ruim. Agora, também não quer dizer que você tem tudo muito bom e tudo a teu favor, que vai dar tudo certo também, tudo que você se dispor a fazer, principalmente quando você cai para lados não físicos, né? Ou imagina se todo mundo também tiver, vai ser mais disputado, né?
as, todas as nossas Essa disputas, discussão. né? Não, é porque você deu um clique muito interessante, porque eu falei, nossa, ia ser sensacional se eu tivesse um chip que me disse como que eu tô em nível hormonal ao mesmo tempo, que eles falou, tô, pra performar 100%, seu corpo tem que estar, bebe um golinho d'água, pô, não, come um pouquinho de proteína, pô, come um pouquinho de gordura agora, não, agora come isso aqui, ele já vai te dando exemplos e quantidades e ele já sabe o que tem na sua geladeira. Só que isso aí vale o mesmo para o a gente está dando exemplo hoje. O fato de eu estar num curso que melhora a minha vida e eu não executar aquilo que está sendo dito, como eu falei, É a mesma coisa que você existe. tá vendo no teu corpo, você tá vendo o dashboard lá te pedindo pra você tomar Beba água, água você e você tá não bebe sendo, você água. não vai beber água. Você está teimando com algo gritando em você, falando, ó, se você Ah, não tô permanecer, com você sede, vai eu vou ficar tomar água. 50%. Você fala assim, para que que eu vou fazer isso? Aí teu Nossa, cérebro, não, mas realmente, você já tomou um monte de água, cara, pra que que você vai tomar mais água? Eu acho que isso aí tá com problemas. Vai lá dar uma olhadinha, ver se isso aí não tá com problema. Cara, com certeza esse medidor tá com problema, velho. Isso aí tá com problema, velho. olha a Não, não, desculpinha que a gente toma pode não. criar. Vamos ver se vai dar pau mesmo. Tipo, o cérebro, ele é altamente sabotador. Nossa, incrível, incrível essa linha de pensamento. E que eu falei, e é assustador nesse sentido, né? Por que a gente tem total domínio sobre o que pensa, mas ele não é alinhado com os nossos desejos, né? É como se uma discussão legal que o Wesley lá no Gary fez, né? Que talvez a gente não tenha realmente livre-arbítrio. E às vezes é meio confuso tentar entender, porque o livre-arbítrio é, como eu falei, somos adultos, temos dinheiro na conta, podemos fazer o que quiser, mesmo a pessoa seja sendo casada ou não. Se você der uma louca de querer pegar o carro e ir para Florianópolis curtir a praia agora, moralmente talvez não seja saudável, mas você pode. Você vai deixar talvez transtornado sua família, seu filho, sua esposa, seus parceiros de trabalho, mas você tem essa liberdade. Então, há o livre-arbítrio. A questão é o quão que o ambiente à nossa volta molda as cercas do livre-arbítrio. Porque eu falei, existe a justiça, entre aspas, talvez, do mundo, isso é certo, isso é errado, moralmente, eticamente, filosoficamente falando, sociologicamente falando, e existe a questão do quanto que você pode realizar perante essas condicionantes, né, de prática. Eu falei, se você é uma pessoa casada, você não deveria pegar o carro e sair para a praia mesmo tendo dinheiro no banco. As pessoas precisam da sua presença nesse lugar que você aceitou estar. Então você teve o livre-arbítrio de ficar com uma pessoa X, Y, Z num casamento, e você teve a escolha de X, Y, Z para ter um filho, X, Y, Z para um trabalho, para que hora que você vai fazer atividade física, que tipo de alimento que você vai ter. Só que a partir de que você fez uma escolha, o livre-arbítrio ele já é levemente podado, porque aí dentro de você faz um caminho de escolha, você já não pode escolher o outro, ou se você tiver que fazer, você vai ter que fazer voltas, e você entra naquele pensamento, pô, eu estou voltando na vida, ou estou fazendo uma nova ramificação. Então tem muita. Eu penso muito, eu já pensei muito sobre isso, né, do livre-arbítrio e até quanto a gente tem desse poder ou não, sabe? É algo que eu já refleti muito, assim, eu vou te falar que desde a minha juventude eu venho refletindo sobre isso, assim, em algum grau. Porque eu já tive momentos de achar que é zero, zero completamente. Tipo, nós tá num filme, tipo, um filme que a gente só tá vendo os próximos só tá vendo o filme passar na nossa frente com pouquíssimo, com zero, né, modificação. Já tive momentos mais, não, cara, a gente tem bastante, a gente tem controle daquela ideia de controle, né, de voltar que não, a gente tem controle sim, nananana. Hoje eu vou dizer assim, que eu estou no intervalo de, de 0 e 0,01, sabe? Tipo, de nada. Uhum. Eu sei que nós temos mais do que nada, mas a gente tem muito, mas muito pouco perto do que a gente acredita que tem. Porque
as coisas elas não partem do zero. E a cada momento que nada parte do zero, tudo se choca, tudo é uma reação, e é uma reação em movimento, o movimento anterior só aconteceu devido ao movimento gerado. Então, como toda energia, né, que só numa explosão ela só vai para frente de alguma forma, a interferência para que ela mude o caminho na qual ela está seguindo, ela requer uma ação anterior. Ela quer, em algum momento, alguma ação. E aí eu sinto que é esse momento, nesses pequenos momentos, tipo de, cara, pequena ação, sabe? Pequeno movimento diferente do movimento habitual. Talvez seja ali, esses são alguns dos pontos que ainda existe algum livre arbítrio que a gente provoca dentro dos nossos dentro das nossas vidas. E após isso, normalmente, depois é a sequência daqueles movimentos, entendeu? E aí, tipo, normalmente, se não for um movimento, tipo, uma modificação muito forte, normalmente ela vai tender a ir para o lado que você empurrou, mas como ela não foi forte, rapidamente ela volta volta como se fosse só um desvio. Só desviou por aquela trilha que você modificou, entendeu? E volta você fazer a mesma coisa que você fazia antes. Tipo, volta-se o ciclo de não mudança, sabe? E aí, assim, é uma das coisas que eu analiso, sabe? De que, sim, a gente tem possibilidades de alteração, porém, a, é muito mais na intensidade que a gente dá, na emoção que a gente gera, que a gente tenta gerar, nesses momentos de lucidez, de falar assim, putz, não, eu quero mudar isso aqui, sabe? Talvez já tenha vindo de coisas passadas, de movimentos anteriores, que te colocou essa inquietação. Só que, assim, a força que você faz para conseguir alterar um pequeno movimento, ele vai desencadear outras mudanças mais para frente, entendeu? Eu tô montando uma tela mental enquanto você vai falando, porque eu achei interessante o que você disse. Eu ia tentar fazer talvez uma alusão da seguinte forma, para tentar achar que a gente tem um certo controle, criando na mente, né? A falta de controle que deixa a gente meio angustiado. Eu imagino que assim, tipo, teve uma aula lá do Miriam, de desconstrução, que ele falava dos ciclos de 7, né? Ah, tem o ano 1, aí tem o ano 2, o ano 3, são 7 anos e depois começa um reset. E isso acontece também até o dia da semana, são 7, né? Então você imagina que às vezes na segunda-feira você dá um toquezinho no dominó e ele vai. Então, de segunda até a próxima segunda, aquele dominó vai descer. Talvez você consiga fazer um reset no próximo domingo para que o seu dominó gire um pouquinho para um lado, ou você faça uma nova configuração para bater aí, mas algum ciclo de alguns dias eles vão rolar. Ou um ciclo de, às vezes você pega um dominó grandão, um projeto, por exemplo, você vai bater no primeiro que eu aprender, e você vai pá, lá pro sétimo ano que talvez você vai ter, se você quiser realmente ter algum benefício, você deveria respeitar esses 7 anos e quando chegar novamente no primeiro, você ir lá e falar, não, agora eu vou aprender essa coisa. Aí você começa a bater nesse segundo dominó e pá. Talvez seja uma forma de você entender, tipo assim, na hora que você starta um movimento, ele vai te, que nem você falou, o livre-arbítrio vai embora, ele vai te direcionar para um ponto. Na hora que termina esse ciclo de dominó, aí você tem a opção de ver o que, que aconteceu. Ó, a partir desses dados, eu vou tomar essa decisão. E você vai para o próximo bloco e brum, brum. Então, o livre-arbítrio seria uma decisão em blocos de coisas que são de todos os pilares da vida ali, uma coisa influencia a outra, porque às vezes você consegue dominar um do bloco, mas os blocos correlatos eles vão ser impactados por essa decisão ali.
Então você tem que tentar. E eu vejo isso bastante, porque principalmente no olhar de, cara, grandes projetos, sabe? Eu vejo muitas pessoas que têm muito grandes projetos. É, E aí, cara, eu tô começando a ver que não são grandes projetos. Tipo, não é um grande projeto que faz dar certo ou não, entendeu? Na verdade, é um nível de constância que você tem, só que assim, é, a constância é como se você tivesse que mudar um ciclo de um rio. Imagina um rio que tá, tipo, cara, você precisa mudar, fazer ele virar para a direita, sabe? Tipo assim, você tem que mudar o ciclo dele, o curso dele. Vai ter que fazer um desvio ali. Cara, é muita força que você põe inicialmente para poder, tipo, fazer uma barragem ali para conseguir interromper que aquele fluxo continue naquela direção e que ele e aí vai ter que ter um pequeno projeto ali e tal para conseguir fazer esse desvio. E aí talvez você fica pensando, o grande projeto seria já levar ele lá do outro lado, sabe? Só que, cara, o quão difícil é fazer só esse primeiro movimento ali, sabe? Então, eu acho que a gente tem que dar muito olhar para esse primeiro movimento, para que ele seja bem executado. E aí, dado o caminho que for, o quanto que você conseguir desviar dali, você vai começar a colocar uma outra barreira aqui na frente para você conseguir mudar, e aí sim, aos poucos, você ir conseguindo mudar todo o ciclo que você precisa mudar. Agora, vir achando que você vai fazer o projeto inteiro, primeiro, na hora que você soltou a barragem, vai lá, derruba a primeira barragem que você achou que ia aguentar, e aí você fez já o projeto inteiro. Não, peraí, vai ter que modificar ali, porque ó, a gente vai ter que pegar, vai ter que modificar todo o projeto, porque não foi legal. Então, assim, eu falo isso para a gente ter um olhar mais. Para botar mais energia na onde precisa ser alterado primeiro, sabe? Nessa força que vai gerar um movimento de, na é consequência. satisfatório, né? Não, um movimento na consequência. Como que eu poderia dizer? Um movimento involuntário, um movimento reproduzido, um movimento na consequência mesmo, sabe? Uhum. Ela, você vai alterar aqui e depois ele vai gerar um outro movimento ali. Então, eu foco nessa alteração daqui para tentar gerar aquele outro movimento de lá. E aí, consecutivamente, isso ir fazendo alterações na nossa vida, sabe? Então, assim, trazendo um pouquinho mais para um pensamento mais lúcido, cara. Tipo, vou emagrecer. Cara, não vou ficar um ano sem tomar refrigerante, não, sabe? Aquelas coisas assim. Cara, faz o hoje, entendeu? Bem feito. Deixa de fazer, porque o mais difícil vai ser mudar o hoje, entendeu? Faz, existe o mundo das ideias, né? Você vai tendo, tipo, você vai tendo discernimento, você vai tendo boas ideias, mas você vai ter que precisar de fazer pequenos testes pequenininhos ali só para tirar uma base de análise. E falar, não, ó, dado esses pequenos testes, eu acho que eu vou botar esse aqui em produção. E aí você vê o desenrolar dele. Isso aqui é interessante, então eu vou acrescentar mais isso aqui. Que nem você falou, você tem um rio cabuloso andando ali. Falar, eu vou fazer uma trilhazinha aqui na mata. Opa, começou a correr um fiozinho de água, mas ele parou ali na frente. Não, então não é aqui. Fecha ali, vou fazer um trilhozinho ali. Opa, ali acho que já deu mais Ele deu queda. mais vazão ali. Aí só que ele represou num cantinho ali. Não, mas tá vindo bastante água. Eu vou fazer uma nova linha vindo para esse lado. E aí você vai construindo esse avanço do seu rio, esse manancial que você precisa na sua fazenda, por exemplo, de forma de pequenas etapas que elas têm que ser testadas, mensuradas, mas nada é tão grande. O projeto é grande, ó, preciso de água na minha fazenda, mas por onde ele vai vir nesse, você vai ver, tá vendo que o rio está próximo de você. Existe toda uma trilha que Porque precisa senão você ter vai ficar muito preso nesse projeto grande, entendeu? E é assim,
se não sair do jeito que for, ele nunca, assim, nunca vai dar certo, sabe? E aí eu fico pensando muito nisso com software, né, cara? Software é uma das coisas que todo mundo gosta de ver com grandes projetos, sabe? Não, porque eu quero desenvolver isso, que tem isso, tem isso, tem aquilo. Eu falei, cara, mas você já testou o que disso, sabe? Qual o pequeno teste que você fez que garante que vale a pena fazer tudo isso para. Não, isso aí eu sei porque eu sou da área, entendeu? Eu conheço isso, sabe? Eu sei que isso tem saída. Não, ó, tá, é claro, o fulano vende, entendeu? O fulano tem uma ferramenta igual e vende. Tá, legal, mas entende? Tipo, normalmente vem com muita coisa grande, e aí às vezes não dá, não encontra-se o resultado que era o esperado do projeto, e aí ele vem e começa a culpar o quê? Outros pontos. Ah, culpa às vezes o projeto, culpa, mas não coloca a culpa em quem? Nele mesmo, que seria A o visão estava responsável errada. de que, tipo assim, cara, não precisava ser tudo isso, entendeu? A alteração podia ser muito menor, o teste podia ser muito menor, e, e tem coisas que realmente, assim, não tem como fazer pela metade. Tudo bem, tem coisas que não tem como entregar pela metade. Tipo, não tem meia operação. Se abrir, eu tenho que abrir, tem que fechar o ser humano, entendeu? Uhum. É, já que vai abrir, talvez, sei lá, uma operação cerebral já faz mais coisas ali, sabe? Enfim, pode ser que até necessite de mais ações, é, já que foi feita um primeiro movimento. Mas normalmente a gente consegue fazer um mínimo esforço para conseguir gerar um certo resultado e a partir dali gerar novos resultados. Acho que de tudo que a gente veio falando nesse episódio, a ideia é que é importante se basear em grandes metas, grandes projetos, grandes alvos, só que a realização deles demanda estudo, Desdobramentos. desdobramento, análise, tentativa, erros, algumas pequenas frustrações, então ter discernimento de que é possível dosar, que é possível fazer, não queira primeiro fazer o feito, depois você aprimora o seu perfeito, e aí você vai fazendo novas adaptações e novos testes, mas não fique sem se movimentar, né? Acho que o principal é, tipo, deu errado. O que que eu fiz depois disso? Tomei um café, bebi água, fui lá, dei uma meditada, eu falei, não, gravei quatro vídeos em sequência, tudo que estava atrasado. Pá, 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 pá. Então já estou tentando. O que me sobrou dos dias, das tarefas, enquanto tem as obrigações, vou fazer o meu melhor. Eu perdi, entre aspas, deixei de ganhar ali essas 4 horas porque eu dormia mais, mas use, já que está mais descansado, utilize essa potência para acelerar esse processo até terminar o dia de uma forma mais produtiva, né? Aconteceu, Uhum. aconteceu, fica o ensinamento, mas bola para frente, não se martirize, não se cobre tanto por não ter conseguido fazer aquilo. Pelo menos é a minha visão e qual que é a sua de Sim. fechamento. Eu vejo também que os resultados ela vai te transformar em uma pessoa diferente. E, e talvez essa pessoa diferente não queira os mesmos resultados que você queria antes, entendeu? Então, conte com isso também, sabe? De que a transformação ela precisa ser rápida, precisa acontecer e precisa ter uma certa velocidade e constância para que aí a grande transformação aconteça. Então, expectativas, tudo alinhadas ali no nas pequenas modificações, nas pequenas alterações. Então, eu estou com muito esse olhar dos pequenos atos e pequenos hábitos, que eles sim são os grandes modificadores e transformadores do nosso, dentro do nosso modelo de autodesenvolvimento, assim. É isso. Sensacional. Galera, queria agradecer então o dia de hoje. Quem curtiu,
além de curtir, siga, compartilhe com quem você acha. Ou não, esse papo interessante é meio maluco, mas tem algum sentido, eu passo por isso. Deixe seu comentário se percebeu assim, nossa, eu passo por isso de vez em quando, tive alguma dificuldade, ou tem alguma sugestão de continuidade ou um novo tema, deixa aqui pra gente que a gente vai fazer com o maior prazer, tá ok, galera? Então É até isso mais aí. o próximo encontro. Valeu, meu querido. Uma Valeu, ótima até tarde aí mais. para você. Até mais.